E nós vamos agora com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo, parabenizá-lo aí pela audiência nesse momento, fechada em todo o estado do Ceará, todo mundo ligado na Assunção, na audiência do rádio. Carlos Albano Brasil mandando o som da Assunção para os 184 municípios e também Rio Grande do Norte e parte do Piauí. Essa é a informação. Olha, João Paulo, o plano B do PT está sendo enterrado neste momento. Eu já falei no programa anteriormente que o João Santana e a mulher, o marqueteiro da política do PT, da Dilma e do ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba, está prestando depoimento nesse exato momento e falando dos repasses de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Fernando Haddad, o porte de Lula que poderia disputar a presidência da República, está caindo por terra, segundo o marqueteiro João Santana e a mulher, e foi doado mais de 20 milhões de reais em depósitos clandestinos para o exterior, justamente para a campanha de Fernando Haddad. João Santana e sua mulher confirmaram esse fato em novo depoimento agora à tarde à Polícia Federal. Eles estão na sede da Polícia Federal fazendo um verdadeiro relato do que aconteceu. O Departamento de Propinas da Odebrecht repassou 15 milhões de reais para a campanha de Fernando Haddad. Os outros 5 milhões foram pagos por Eike Batista a pedido de Lula. Falar em Eike Batista, ele poderá voltar para a cadeia por toda essa semana, juntamente com Zé Disseu e outros que estão sendo investigados, ligados também ao PT. Mas, meu caro João Paulo, nós vamos à informação, porque tramita na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de lei da deputada Aderlânia Noronha que institui a campanha Maio Laranja no Ceará. A jornalista Ruth Farias, que é assessora da parlamentar, destaca o objetivo e diz que o mês de maio de cada ano no Estado promove essas atividades visando aí a conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa bandeira de luta da Aderlânia Noronha é para conscientizar o cidadão e a cidadã que explorar sexualmente as crianças e adolescentes não é nada legal. A gente tem que fazer a prevenção, a orientação para combater esse tipo de abuso no Estado. Com as ações de sensibilização para o mês Maio Laranja, ela propõe aí a realização de caminhadas, audiências públicas, debates das escolas, concurso de redação entre os alunos e da rede estadual de ensino. Pois não, João Paulo? Deixa eu aproveitar aqui só para mandar um abraço aqui para o Ricardo Cruz, que está ouvindo o nosso programa lá no município de Itapajé. Mandar um abraço para a esposa dele, para a Silvina Correia, e mandar um abraço para os 2 filhos dele, que são meus sobrinhos, o Lucas Riquelme e a Mirella, que estão ouvindo o nosso programa lá em Itapajé. Um grande abraço, Ricardo Cruz. Valeu, obrigado pela audiência. A Maria Letícia também está lhe ouvindo e mandando aí um alô aí para você. Grande abraço para a Maria Letícia, que está ouvindo o nosso programa. Vi a foto dela hoje, está a cor mais linda do mundo. Show de bola. Obrigado, João Paulo. Olha, dizer a você, João Paulo, que a Polícia Federal fez uma operação contra a má gestão em fundos de pensão da antiga rede ferroviária. Você lembra da reserva, João Paulo? Lembro, sim. Pois assaltaram a reserva por toda a vida e agora a Polícia Federal estourou uma quadrilha que estava realmente se dando bem. Mas o Ministério Público Federal e a Polícia Federal e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar deflagrou essa operação. Muitos tinham até mansões compradas com dinheiro roubado da reserva. Mas quem tem os detalhes direto do Rio de Janeiro é a repórter Raquel Júnior. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar deflagraram nesta terça-feira uma operação para o cumprimento de 4 mandados de prisão temporária contra suspeitos por má gestão dos recursos da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, a REFER. A operação, chamada de Fundo Perdido, visa cumprir também 6 mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A REFER é o fundo de pensão dos empregados da extinta Rede Ferroviária Federal, a RFFSA, que foi absorvida pela Valec e de várias empresas do ramo ferroviário, como a CPTM de São Paulo e a Companhia de Transportes da Bahia. Segundo o Ministério Público Federal, a REFER adotou, a partir de 2009, um processo de decisão mais frouxo, que resultou em 11 investimentos mal sucedidos até 2016. O prejuízo estimado do fundo chega a 270 milhões de reais.
Os procuradores responsáveis pela investigação afirmam que os mandados são necessários para investigar se a gestão teve como contrapartida o recebimento de propina. Além da prisão temporária de 5 dias, os investigados também tiveram seus passaportes apreendidos. 3 dos suspeitos que tiveram a prisão decretada eram diretores à época desses investimentos. O quarto alvo da ação é o coordenador de investimentos do Fundo de Pensão. O afrouxamento das regras, segundo o Ministério Público Federal, foi aprovado pelo Comitê Diretor de Investimentos e pelo Conselho Deliberativo da Refer. Os 4 são investigados por crimes de gestão fraudulenta e organização criminosa. A Justiça também decidiu afastar de forma cautelar um diretor e um gerente do Fundo de Pensão. A Operação Fundo Perdido é um desdobramento da Operação Greenfield, deflagrada em 5 de setembro de 2016, que revelou desvios bilionários dos fundos de pensão, bancos públicos e estatais, estimado inicialmente em pelo menos 8 bilhões de reais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. E essa é a informação, João Paulo, para concluir o nosso trabalho, dizer a você que a Câmara Municipal de Fortaleza hoje foi palco de muita movimentação, protesto de greve de professores do município de Fortaleza e de outras categorias que ali estiveram para conversar com os vereadores. E para concluir, dizer que o Bruno Pedrosa, deputado estadual, já garantiu R$1 milhão para a pavimentação de ruas no Ipu. Portanto, essa é a informação. Eu fico por aqui, lembrando que amanhã haverá sessão plenária sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, e seus comandados para mais uma sessão legislativa na Casa do Povo. Essa é a informação. Abraçando Carlos Frederico Gomes, o grande Tim Gomes, primeiro vice-presidente da Assembleia, e também a deputada Miriam Sobreira, Antônio Pequeno no Pirambu, Gônia Arruda e o Eli Aguiar, que se liga com você, além de o nosso amigo Chico Carlos do Canindé e o Moraes Filho na Maraponga. Eu fico por aqui, você segue ligado na Assunção com mais informação com João Paulo Monteiro na audiência do rádio. Valeu, tá aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo, e nós vamos agora com o nosso companheiro,